Bom, estamos aqui hoje no nosso primeiro episódio do Bora Ouvir Empresas. Esse é um projeto de vida, não só um projeto que está sendo gravado, mas sim um projeto de vida para a gente mudar a realidade das empresas aqui da nossa região e, quiçá, do Brasil e do mundo. Por que não, né? O Bora Ouvir Empresas, Negócios... O Bora Ouvir Negócios é um braço do projeto Bora Ouvir. Tem outros projetos vindo, já tem o Bora Ouvir Cristo e agora o Bora Ouvir Negócios. E essa noite a gente está recebendo aqui uma pessoa que eu tenho muito carinho, um super profissional, e vou apresentar Marcelo Barreiro. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite, Daiane, boa noite a todo mundo que assiste o Bora Ouvir Negócios. Para mim é um privilégio reencontrá-la mais uma vez. Já nos encontramos muitas vezes em situações da nossa carreira, da nossa profissão, mas agora num momento muito especial. Fiquei muito feliz por ser convidado e que alegria participar desse programa que está incrível. Eu já fui bisbilhotar na rede social, já fui ver no YouTube, já fui conferir diversas vezes aí para ver como é que é o programa. Sou curioso, né? Quem trabalha com publicidade tem que ser curioso. E eu fiquei muito feliz, e mais feliz ainda por saber que eu iria ser entrevistado por você. Falei, minha nossa, é um privilégio muito grande. Obrigada. Eu fico muito feliz, até porque, né, eu conheço o Marcelo há vários anos já, ele fez parte do início da minha carreira, né, Marcelo? Sim. Fez parte do início da minha carreira, né, a criação da Consult Day, parte da história e da estrutura da Consult Day, tem o dedinho do Marcelo, e... nessa noite, né, a gente vai falar sobre um tema muito bacana, a gente vai falar sobre branding, que o Marcelo é especialista, e a gente vai começar esse bate-papo. Mas antes, vamos conhecer quem é o Marcelo? Conta um pouquinho quem é o Marcelo. Quem é o Marcelo? Para quem não te conhece ainda, né, conta um pouquinho quem é. Muito bem. Primeira coisa, o Marcelo é um louco. É um louco nesse mundo. Eu sou um cara que eu me considero doido. Afinal, para ser diferente tem que ser maluco. Para estar no meio dos negócios tem que ser maluco. E o Marcelo é um cara dos negócios. Tenho 31 anos de idade, sou formado em filosofia, design gráfico, tenho outras formações também na área de negócios, comércio, e também tenho grandes experiências na área da filosofia, que é a área que eu me formei. Venho até escrevendo projetos, mas enfim, você veja, é uma gama de estudos, porque eu sou maluco, eu não paro. E o Marcelo é um cara que sonha muito, Daiane, sonha muito. Por isso que eu gostei muito de ser convidado para um podcast desse tema, negócios, porque é um tema que é apaixonante. E quem conhece o Marcelo lá de São José do Rio Pardo, minha cidade de origem, as pessoas todas que me conhecem, a região toda, sabe que quando vai falar do Marcelo, já fala isso. Fala, moleque, nosso menino é doido. A Daiane já falou pra mim que eu sou doido, né? Sou maluco. Eu sou um jovem sonhador que gosta de inspirar pessoas, também gosto de ser inspirado. Eu falo 31 anos, mas eu sempre comento com a Milena, minha noiva, que eu sou 31 anos vezes 2. Porque de fato eu já vivi grandes experiências na minha vida e que me trouxeram até aqui, que me fizeram o profissional que eu sou hoje. Mas também sou aquele jovem carinhoso, jovem tranquilo, em casa, que gosto de ser caseiro, gosto de criar em casa ali sozinho. Sou um profissional que eu também fujo dessa loucura muitas vezes, mas é a loucura que me apetece, que é meu combustível. Eu sou esse jovem, tenho essas formações todas, mas a minha grande paixão mesmo é o marketing digital, é a publicidade, é o mundo visual que quer elaborar, quer criar, quer poder ver estampado aquilo que eu criei. Então eu sou um profissional apaixonado por marketing, apaixonado por publicidade. Apesar de todas essas áreas, que todas complementam, depois a gente vai chegar lá, mas todas elas fazem o Marcelo do brand. E do rebranding, nós vamos citar também. Também o rebranding. Chegou ali o nosso amigo ali, vou até aproveitar para mandar um abraço para ele. O Frank, marido da Daiane, meu marido. Faz parte da história também, porque a primeira vez que eu me encontrei com a Daiane para falar profissionalmente foi na presença dele. Na presença dele, tá muito certo, muito bem. Muito bem. Então vamos lá, gente. Olha, temos muita coisa para perguntar, muito.
Vou tentar não fugir muito do tema inicialmente, porque a gente tem muita coisa para falar aqui. E assim, você tem muito conhecimento nessa área, tá em alta. As pessoas demoraram 10 anos para sacar que o marketing digital era forte. Sim. Né? Coisas que eram para já ter acontecido, estão acontecendo agora. Às vezes de forma lenta, outras de forma muito acelerada, que está atropelando tudo. Então nós vamos falar sobre branding hoje. Muito bem. Defina pra gente, Marcelo, o que é branding pelo seu ponto de vista, pela sua experiência. Legal você perguntar desta forma, porque se eu perguntar para 10 pessoas formadas na área, a resposta vai ser diferente. Eu quando eu fui me formar, eu tive uma boa formação, tive uma sólida formação pelo Senac de Ribeirão Preto e Águas de São Pedro, que são dois polos que eu estudei. E um professor meu sempre quando tocava nesse assunto, você vê, isso faz muito tempo, e de fato o branding ainda era muito morno, né? Não tinha essa amplitude que nós conhecemos hoje. E eu me lembro que uma moça que estudou comigo fez essa pergunta para o professor: professor, mas como que eu defino branding? Ele falava assim: olha, é muito simples, quando você olhar para uma marca, não é o que você pensa sobre ela, é o que os outros dizem sobre ela, ou o que vão dizer sobre ela. Então, eu acredito muito nisso. Branding é uma filosofia. Eu que sou formado em filosofia, posso dizer abertamente, é uma filosofia que envolve a marca. Além da gente falar, é um conceito, um simples conceito. Não, é bem tranquilo dizer, bem básico para mim, na minha opinião, definir brand. É aquilo que falam da minha criação, aquilo que falam da minha marca, da minha empresa, do meu negócio. Afinal, o branding não está relacionado só ao logotipo, porque muitas vezes o empresário acha que o logo, o branding parte dali. Não, parte até das concretudes que ele pode definir para o seu negócio. Ele é o branding, o proprietário, o empresário, ele é o branding vivo da empresa. Ia falar isso para você, porque assim, quando eu fiz a construção da minha logo com cores e tal, foi a primeira que eu fiz, e depois eu senti que eu não combinava mais com a minha primeira marca. Olha isso. E eu falei, gente, essa marca tá muito aquém do que eu já estou vivendo. A marca não tá refletindo quem eu sou. E aí eu fiz uma nova construção, uma nova logo, com outros desenhos, com outra história, com outras cores, que sim, essas sim arremetem mais quem eu sou. E eu tive que começar do zero de novo, a parte de tudo, cartão, toda a parte de impresso, tudo. Eu mudei tudo porque eu não combinava mais com aquela marca que eu criei. Ou seja, eu pensava muito pequeno quando eu comecei a minha empresa, né? O meu pensamento era muito pequeno. E à medida que eu fui alcançando novos locais, eu entendi que a minha marca não combinava comigo. E eu vejo que às vezes é isso que falta muito nas empresas, né? Que você vê, assim, do seu ponto de vista. Vamos falar de região? Porque, assim, claro, se a gente for tocar para fora da região, por mais que a gente tá aqui numa micro-região que parece que é tudo igual, Caconde tem uma cultura, Divinolândia, outra cultura, Tapiratiba, outra cultura, São José do Rio Pardo, outra cultura, Vargem Grande do Sul, a gente tá em micro-regiões muito diferentes. Por Sim. mais que pareçam iguais. Sim. Fala um pouquinho da sua experiência aqui na região. Mas é que assim, ó, eu considero o branding exatamente isso. Primeiro que uma das definições palpáveis do branding é a parte cultural. Quanto mais relacionada à cultura local você conseguir definir a sua marca, mais sucesso ela vai ter, porque você consegue alimentar ela com coisas positivas, palpáveis, tá ali na minha frente. Você falou que demorou 10 anos para as pessoas se aquecerem no marketing digital. Pois bem, o brand é um termo que nasceu inclusive para algo físico, palpável. Veja, você tocou nesse assunto, você falou para mim agora, nossa, eu fiz meu cartão, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso era palpável. O grande problema, acredito que, é claro que para quem vem da época com essa carga, com essa bagagem de estudo, não eu, mas profissionais muito anteriores a mim, eles vêm com a solidez exatamente nisso, naquilo que é palpável. Só que nós tivemos a inserção da geração alfa, uma geração que é o quê? Nativo digital. É 100% exatamente. Digital. Então, nasce sabendo mexer na coisa, então, né? Vejam, os doutores do branding, do marketing, do digital, do design gráfico precisaram se adaptar a isso urgentemente, porque ficou tão rápido
que agora o brand não se trata mais de algo físico, eu tocar um cartão, ver aquilo que é impresso, mas aquilo que consome a minha vontade no digital, aquilo que tem personalidade no digital. E eu vejo que, como eu até não falei no início, eu fundei uma empresa, todo mundo sabe, aliás, quem me conhece bastante me conecta ao Santo Bife Hamburgueria, que é uma hamburgueria em São José do Rio Pardo, que acabou sendo abraçada pela região. Sim. Então, Daiane, eu senti na pele o que é essas micro-regiões que abraçam um negócio, e cada uma tão diferente, e de fato eu achava que não era tão diferente assim, mas é diferente, porque quando eu criei aquela empresa, eu já vislumbrava, claro, ser uma empresa diferenciada pela minha experiência, e eu acabei percebendo que quanto mais eu recebia públicos diferentes de Cacon, de Itapiratiba, Vargem Grande do Sul, São Sebastião da Grama, eu percebia que eu tinha uma necessidade de me conectar com cada um deles. E cada coisinha que eu fui fazendo no Santo Bife, cada detalhezinho foi tocando essas pessoas. Às vezes eu tinha que até me envolver na cultura local. Na cultura local de Caconde, na cultura local de Itapiratiba, de Vargem Grande do Sul, e você realmente sente o branding na pele. Você sente essa dose no negócio, porque você começa a fazer aquilo que é extremamente importante no branding, pesquisa. E nessa pesquisa as pessoas vão te dizendo: olha, lá na minha terra, em Caconde, a gente gosta muito de um queijo que você poderia pôr no hambúrguer. Veja só, eu nunca pensei em botar esse queijo no hambúrguer. A importância de me conectar com isso tudo. Agora, eu fiz um caminho inverso também, que eu vejo que foi muito positivo, Daiane, que foi buscar lá fora aquilo que todo mundo dessa micro-região gostaria de ter. Então, eu fiz a minha primeira viagem para São Paulo na época só para fazer um tour do hambúrguer, conheci aquilo tudo, porque cada um de nós aqui possui realmente uma cultura. Você é de Caconde e eu de São José do Rio Pardo, mas quando a gente se encontra em São Paulo, nós todos ficamos vislumbrados, porque é aquilo que já está diferente, não tem outro, muito diferente, né? E se torna um propósito a gente querer visitar São Paulo, querer visitar as grandes metrópoles. Então eu acabei trazendo aquilo tudo para São José para falar com todos. Até eu vou fazer um gancho do que você acabou de falar, porque me deu um start aqui, que antes de você realmente construir, fechar o seu branding, a sua marca, você foi conhecer outras marcas e o que elas tinham que te agradava e que você sabia que dava para trazer. Isso fica uma dica, gente, porque às vezes a gente está tentando fazer algo diferente, mas a gente não se move. A gente não vai ver algo diferente. A gente quer tentar reinventar a roda, ao invés de ir lá e ver como que a galera tá fazendo. Então, acho que isso é uma das coisas muito importantes, é isso. É você se abrir também. Não é seu concorrente, não vai te trazer problema, porque se todo mundo quiser comer hambúrguer, pode ter 50 hamburguerias na cidade que não vai dar conta. Então não adianta pensar. Eu vou até abrir um parêntese nessa questão, porque a gente já vai abrir uma chave, né? Porque eu abri um parêntese, agora você vai abrir uma chave. O branding é exatamente isso, não existe uma concorrência. Existe uma forma clara com que eu me identifico com o meu cliente, com as pessoas que eu vou me conectar através da minha marca. Então veja, o meu vizinho pode te conectar de uma forma, mesmo trabalhando com o mesmo produto. Sim, porque exatamente. Nós não estamos falando de produto. Quando o brand for o produto, pelo menos ao que eu aprendi na minha vida, é um fracasso quando o brand precisa falar somente do produto. Porque veja bem, nós estamos numa época em que tudo realmente ocorre de forma muito rápida. Então o produto em si já não é mais o motivo encantador. Já foi, eu acredito muito. Eu gosto de observar muitas grandes marcas. Vou falar uma que quase ninguém conhece, Coca-Cola. Né? Se vocês observarem os infocomerciais, as publicidades anteriores a 2004, que foi quando ela fez a revolução do brand na marca dela, ela utilizava muito a garrafa no marketing, o produto. Depois disso, ela entendeu que a frase que ela criou lá atrás era mais importante: felicidade.
ela começou a transmitir felicidade, os comerciais passaram a ser ursos na neve. Fofinhos. Exatamente. Famílias felizes, exatamente. Ursos fofinhos. Porque já não era mais a garrafa o interessante do negócio. Era realmente aquilo que a garrafa poderia transmitir e não o produto. Então o brand não é o produto. Então eu falo isso. O meu vizinho pode vender o mesmo produto que eu, porém ele pode conectar 50 mil pessoas de uma forma e eu 50 mil pessoas de outra. E isso é que é lindo no negócio. Eu nunca enxerguei concorrência. Quem me conhece sabe. Muito pelo contrário, quando eu tinha o Santo Bife, pessoal, na pandemia, eu fui gravar nos meus concorrentes mostrando o lanche deles. Porque eu achava tão interessante. E detalhe, eu acabei crescendo mais ainda no público da internet. Porque o povo falava assim, ó, poxa, o criador do Santo Bife visitou uma outra hamburgueria na cidade mostrando o lanche deles. Poxa, isso é sensacional. O cara tá mostrando a diferença do dele pro outro, ainda fazendo marketing pro outro pra ajudar e fazendo pra ele. Então veja só. É um marketing reverso. É uma sacada, um marketing reverso. Sensacional. Então, eu acho que é isso. O brand realmente é você conseguir adentrar ali num propósito. Um propósito. E aí a gente já entra até numa pergunta que eu tinha colocado aqui, que é como que a gente conecta, né, a marca com o público de forma emocional num mercado que dá-se a impressão de que ele está saturado. Só que ele não está, mas dá-se a impressão de que com a quantidade de informações que tem, o mercado está meio saturado. Sim. Então, assim, como que isso funciona pro brand? Primeira coisa, propósito. Propósito é o primeiro objetivo de uma conexão emocional. Se eu tenho propósito, de fato eu consigo me conectar. Qual que é o propósito? Você, Daiane, vai fazer um investimento agora. Você vai abrir uma empresa, você vai abrir uma loja de tênis. Você vai vender tênis? Não. O que você vai vender? Eu vou vender a imagem que eu espero que a pessoa sinta ou a emoção que ela sinta usando aquele tênis. E através dessa imagem, quando você for fazer a tua pesquisa do teu negócio, você vai encontrar que tênis é o quê? Saúde, conforto, segurança, bem-estar, estabilidade, desejo, porque tênis inclusive estava, não sei hoje, mas estava entre um dos produtos mais vendidos no e-commerce no Brasil, loja de tênis. Inclusive tem uma grande marca aí que liderava. Então veja, isso é um propósito, concorda? Eu não vou vender tênis, eu vou vender saúde. Se você for vender tênis, você vai vender produto, só um produto, mais nada. E você quebra. Porque aí a geração alfa tá com tudo, a geração Z tá com tudo, ela vai te engolir. Porque ela já percebeu isso. Nós não podemos deixar isso para trás. Então, o propósito. A segunda coisa que eu acho muito importante é a persona. A persona do negócio. Até hoje, quando eu fui estudar o script do programa, eu gostei muito porque é uma pergunta tão forte. Exato. Porque a gente acha que é básico, mas ela transcende as respostas que ela pode receber. Ela transcende. E quando eu me deparei com persona, eu entendi o que eu aprendi lá na filosofia nos dois primeiros anos de psicologia. Porque a persona é tão importante que é a empatia do negócio. Eu preciso gerar empatia no meu negócio. Então a persona... Estão ouvindo, gente? Estão ouvindo? Quem está ouvindo, coloca aí nos comentários se você já tem o seu propósito e se você sabe o que é empatia. E depois a gente vai falar de persona. Exatamente. Empatia pelo negócio. Ou seja, eu já descobri que eu vou vender tênis? Não, eu descobri que eu vou vender saúde. Mas quem é que está precisando exatamente falar de saúde dos pés? Então aí já se torna uma meta para criar consistência. Aí é a definição do público-alvo, aí é com você. Você é expert nisso. Daiane da Const Today é expert nisso. E aí você pega um ponto, eu falo sempre que é importante saber fazer perguntas, e não fazer perguntas para os outros. A gente precisa aprender a fazer perguntas para nós. Que é o mais difícil. Porque a gente está cansado e acostumado de chegar numa pessoa, numa conversa, numa apresentação, o que você é, o que você faz, onde você vai, o que você gosta e o que você não gosta. Mas a gente não para falar de nós. Do que eu gosto, no que eu sou bom, qual é o meu propósito, quem eu quero atingir, quanto tempo eu pretendo que a minha empresa, meu negócio, dure. Porque tem gente que quer abrir negócio para pagar as contas. Essa pessoa vai quebrar. Sim, existe. Ela vai quebrar. Agora, tem gente que quer abrir empresa para ser um legado. Ela está disposta a pagar o preço para daqui 10 anos ela ser reconhecida no lugar onde ela está.
Sim. Então tem uma diferença, né? Então essa parte que você falou de propósito, importantíssimo. Sim. Porque sem propósito, não adianta ter um branding se o dono não tem vontade de fazer o negócio acontecer. Eu faço uma experiência pessoal. Aliás, eu tenho uma experiência pessoal. Existe um termo muito utilizado na publicidade, nos negócios, no marketing, enfim, em amplos espaços e áreas de desenvolvimento, tanto humano quanto afetivo, espiritual, que é uma palavra chamada storytelling. Já ouviu falar? Storytelling. Nós estamos dentro dessa pergunta e eu preciso falar de storytelling, porque veja bem, você acabou de falar que às vezes nós precisamos nos questionar, e às vezes é tão importante, é tão importante fazer isso, não é só às vezes, que você olha para a história da sua vida. Eu olho para a minha, porque eu tinha 12 anos de idade, 11 anos de idade, eu fui viver em praça. Então veja, a minha história transformou muito o meu eu de hoje. E ela é tão importante que quando eu faço essas perguntas diante de um negócio, eu concluo que eu posso atingir pessoas. Porque se eu simplesmente for falar algo, coisa com coisa, eu não vou criar público. Eu vou criar curioso. Curioso não sustenta negócio. Curioso não paga as contas. É fiel que paga as contas. É o público fiel, é o público formado. O storytelling nada mais é do que você contar uma boa história e criar uma experiência incrível. A Coca-Cola criou essa experiência com a palavra felicidade. Ela roubou para ela essa palavra. Olha que storytelling fidedigno. Ela roubou para ela. Pertence à Coca-Cola. Pertence à Coca-Cola. Quem vende felicidade é a Coca-Cola. Quem vende felicidade é a Coca-Cola. Então, olha que incrível. E detalhe, faz parte em alguma coisinha lá de quem a criou. Isso está enraizado em quem a criou. Porque não pense que as grandes marcas oferecem tanta diversidade publicitária porque contratou uma empresa, que não. É a característica de quem criou o negócio. Uma reunião com o publicitário não acontece sem a presença do dono. E muitas vezes, eu falo que eu faço reunião quase todo dia, a gente chega tão empolgado, nós que trabalhamos na área da publicidade, do design, mas o dono fala assim, não, eu não quero isso. E ele tá certo, ele tá correto. Exatamente. Ele é o proprietário, ele é o dono da marca, ele tem história por detrás, e quando ele consegue alcançar essa meta individual, o marqueteiro vai longe com ele. Então gravem bem isso, storytelling. É contar uma história que gera experiência, gera empatia, e quando perguntar o que é storytelling, saiba que a Coca-Cola roubou a felicidade para ela. É isso. Quando eu penso em Coca-Cola, eu penso em felicidade. Assim como outras marcas, vocês podem associar. Claro, muitas outras marcas. Muitas outras marcas. Então é isso. Eu acredito muito que você falou a verdade, a pura verdade. Precisamos nos questionar. Existe. Senão nós não vamos criar, aliás, nós não vamos enxergar a nossa própria história para transferir isso para um negócio. É muito importante, porque o meu negócio é a extensão da minha personalidade. Exatamente. É quem eu sou. Eu acredito muito nisso. Não. Nem vou entrar, porque me deu tanto insight aqui, porque se eu entrar, a gente sai daqui meia-noite. Eu acho que nós temos muito programa pela frente. Nossa, nós temos muita diretor coisa pra fazer. Acho que nós temos muito programa aí pela frente, viu? Eu falei que eu queria fazer o programa em 1h30. Ele falou, tem certeza? Tá certo. Mas vamos pensar, vai. Depois a gente vai voltar nisso. E o que você acha que é fundamental pro branding, assim, para ele ser autêntico, para ele ser sustentável nesse contexto das novas gerações? E vamos fazer o seguinte, só um parênteses aqui para explicar as gerações, tá? A geração Z é de 97 a 2012 e a geração Alpha é de 2013 para frente. Então, só para vocês entenderem que geração que vocês estão. Eu tô lá na milênio, eu tô para trás. Eu tô lá na milênio. Não conta para ninguém, não conta para ninguém, segredo, né? Mas eu tô lá na milênio. Então eu já não tô nessa geração aí que a gente vai discutir. A minha noiva é geração Z, gente. É muito conflituoso em casa. Olha, você falou uma coisa aí, uma palavra que me chama a atenção. Sustentável. Um fator
extremamente importante na área do branding, na área do marketing, da publicidade, é a palavra sustentável, quando referida e inserida no contexto de geração Z e geração alfa. Porque, veja bem, nós estamos falando de duas gerações que vêm procurando por isso, por coisas sustentáveis, por coisas sólidas. Veja, se você hoje... Bom, a Daiane fez muito isso, foi gerente de grande empresa. Se você entrevistar alguém da geração milênio e da Z, vai perceber grandes diferenças de cobranças por parte deles. Não, e vou falar outra coisa. A questão de pertencimento. Pertencimento, por quê? Nós estamos tendo... Gente, vocês estão ouvindo, vocês sabem disso. 99,9% das empresas que eu atendo tem problemas com o colaborador. Contratação. As pessoas não ficam, não param, não tem pertencimento. Uma coisa que na minha geração tinha. Por quê? Porque quer queira, quer não, a gente tinha famílias mais estruturadas, a gente tinha responsabilidades muito cedo, nós não nos distraíamos com bobeira, até porque nem tinha muita bobeira para distrair, o que a gente tinha que fazer era criar. Claro. A gente criava brinquedo, a gente criava brincadeira, a gente corria, não existia cansaço. Não tinha esse negócio, ai, corri, tô cansado. Não tinha, gente, não tinha cansaço, eu não me lembro de ficar cansada. Nem hoje eu fico muito cansada, eu já tô lá pra frente, imagina. Então, você, aliás eu sou da Milênio, mas você realmente aprofundou um pouco mais isso. Nós vivemos isso tudo. Sim. Mas quem cobra mais isso é a geração Z e a geração alfa. Ela vem cobrando aquilo que muitas vezes nem experimentou. Sim. Mas é normal. É natural também. É uma mudança de mundo, é uma visão de mundo. Eu não sei se eu posso abrir um tema aqui sobre, por exemplo... Bom, vou falar porque depois vocês vão resolver entre vocês. Um grande exemplo no marketing. A comunidade LGBTQIA+. É uma comunidade em destaque da geração alfa. Mas claro que nós estamos falando assim, a partir do momento que nós intitulamos isso, porque isso já é muito antigo. Mas hoje as marcas precisam se adaptar para falar. Não, tudo tem que se adaptar. Então eu acho tão incrível falar com esse movimento, porque é um movimento que transcende além da imaginação, às vezes, de um profissional que fala, como que eu vou me conectar com esse público? E aí tem que debruçar, tem que ler, tem que buscar uma pessoa experiente no assunto. E eu vejo que eles estão realmente, as marcas estão começando a falar sobre isso. Outro dia eu abri um perfil de uma grande marca, não vou citar aqui o nome, e já estava lá a bandeira do movimento. Claro, vai ter críticas e vão ter coisas lindas de se ler lá. Mas faz parte... Mas é incrível a comunicação que se estabeleceu ali. Mas faz parte da criação. Você tem que se adaptar com o que está acontecendo. E eu vejo que assim, você falar de uma marca sustentável, você precisa falar de valores. Tem até uma palavra que você pode definir isso, que é vibes. Nós já estamos falando de uma vibe, né, da geração alfa, vibes. Então vamos lá, eu vou até explicar, até contextualizei, criei até um rascunho aqui para me ajudar, porque eu acho tão incrível. Essa pergunta, ela é extremamente importante focar agora para ouvir. Sustentável. Exato. A primeira coisa, vibe, a primeira letra é V. Valores autênticos. Eu vou até anotar, gente. Valores Anota aí também, ó. Anota aí todo mundo. Vibe. Vibes. Valores autênticos, a letra V. Certo. Olha só. Eu achei tão incrível quando eu precisei fazer esse rascunho, que eu não tinha parado para pensar nisso. Nossa, que incrível. Valores autênticos. Pergunta, né? A marca é maior que o produto? Porque essa geração está buscando exatamente isso, algo de valor. Essa geração quer usar o melhor relógio, quer usar o melhor sapato, e não significa que a minha empresa produza o melhor sapato, mas produza algo de tão valoroso que essa pessoa quer usar. E eu vou te dizer algo melhor. Ela precisa pertencer a algo. Que a gente volta para o pertencimento. Exatamente. Né? E é uma geração que realmente... Ela está sem pertencimento. Exato, não tem pertencimento. É que é intrínseco isso a geração Z e a geração alfa. Então, valores autênticos. Forte. Depois a letra I trazendo a identidade digital. Pelo amor de Deus, são nativos digitais. É uma geração, aliás, são duas gerações nativos digitais. São duas gerações que
ao nascer já nasce com o celular na mão. Então nós não podemos deixar que a nossa marca não flua nesse meio. São nativos digitais, ou seja, esquece aquilo tudo que era palpável. Não estou pedindo para a pessoa, ou pelo amor de Deus, quero falar com os empresários, não estou pedindo para que vocês amanhã cedo rasguem o cartão de visita de vocês. Não é isso. Muito pelo contrário, que top que você entendeu que tem que ter. Mas nós estamos falando agora de comunicar-se com essas gerações. São nativos digitais. Eles têm cultura própria, têm ferramentas próprias na cachola, estão buscando uma maré gigantesca no mundo digital, Instagram, TikTok, YouTube e outras redes sociais, seja gratuitas, sejam pagas, sites de relacionamento precisam de publicidade. Exatamente. Então veja só, uma identidade digital. Para que eu solidifique a minha marca, eu preciso de valores autênticos e preciso de identidade digital. Precisa estar lá. Porque quando eu crio valor, eu preciso transferir isso. E transfiro como? Se eu preciso falar dentro do contexto dessas gerações, no meio digital. Vocês não vão conseguir atingi-los a não ser de outra forma, em que vocês entrarem na rede social e usufruírem dessas redes, usufruírem dessas ferramentas. Eles estão inseridos ali. Às vezes até parece que nós estamos falando que eles não existem, né? Estão só lá. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Eu tenho 9 sobrinhos. Dos 9 sobrinhos, alguns deles, quando eu visito, já nem é mais o Bença tio, porque eu sou dessa época ainda, viu? Do Bença tio. Então, do Bença. Isso, eu sou. Não é porque fui. Depois nós precisamos falar disso. Fui seminarista, né, da Igreja Católica. Não é Bença, é a benção da família ali. Hoje, alguns nem tem mais, porque quando eu chego, a Milena já presenciou isso, quando eu vou, por exemplo, a Campinas, que eu tenho sobrinho lá em Cidade Maior. Você vai, ô filho, tá lá no celular, ô tio. Porque estão inseridos ali. Ali é o espaço deles. Ali é o espaço Agora deles. se mandar no WhatsApp, bença tio, ele... vai longe. Dá benção pro tio. Vai longe. E depois, passando ali pra letra B, o bem-estar e sustentabilidade. Porque bem-estar hoje é tudo. Nós acabamos de dar ali a ideia do tênis, né? Que é uma ideia bem bacana. Mas eu fico pensando, né? Como que a minha marca pode contribuir para o planeta, para o meio ambiente? Isso, Daiane, você foi gerente de grande empresa, você sabe disso. É tão difícil a gente tocar no assunto com o proprietário, muitas vezes, sobre isso. Muitas vezes é você difícil. Falar assim, sobre legado. Vamos falar sobre sustentabilidade? Você tá de brincadeira, eu estou aqui com 35 OS na minha mão, caminhão carregado, cliente cobrando, você vem me perguntar de sustentabilidade. Vamos fazer programa de reciclagem, vamos fazer alguma coisa que envolva a nossa marca social, com bem-estar, com ação social. É muito difícil, porque é criterioso e você está jogando algo pertencente a essa geração que está cobrando a Z e a alfa na cara de outras gerações. Que não estava nem aí pra isso. Difícil. Porque não era uma questão. Gente, eu não posso chegar numa reunião muitas vezes e falar nem a palavra branding. Não sabe, não querem nem saber isso. Querem realizações, mas não querem saber disso. E para você fazer com que eles ouçam isso e vão entendendo isso, é um passo a passo, que é o trabalho da Daiane. Que eu acho que é um trabalho dificílimo. Sabe por quê? Porque eu acho que criar, Daiane, eu vou até abrir outro parênteses aqui, criar é legal, eu vou observar o mundo moderno, as novas tendências, vou observar tudo isso, vou transferir. Você tem que mudar a história de uma pessoa. Eu tenho que mudar paradigma. Então eu acho tão incrível isso. Eu até outro dia comentei isso numa sala de uma reunião, né, que a consultoria hoje ela é necessária até para o profissional de design. Então a agência de publicidade tem que ter contratado hoje um profissional de consultoria. Eu tenho 2 empresas que foram assim. Eu entro em contato, eu falo com o proprietário. Sim. E depois eu falo com o marketing para traduzir para o marketing o que o proprietário quer, mas não consegue falar com o marketing. E eu traduzo para o marketing o que ele quer. Ou tento entender o que o marketing quer passar para o proprietário que ele não está conseguindo entender. Exato. Eu faço essa ponte de comunicação. Uma coisa interessante ainda dentro desse bem-estar. Como eu falo, como eu me alinho à saúde mental. Como a minha marca pode se alinhar à saúde mental. Isso é bem-estar. Nós estamos vivendo
um momento, eu acredito que crítico da nossa sociedade. Exatamente. Muitas doenças, né? Eu trato isso no livro, depois eu vou mostrar para vocês. Doenças psíquicas, físicas, mas as psíquicas são terríveis, porque a psíquica tem afligido quantos jovens, crianças. Então, Exatamente. como a minha marca pode contribuir para esse bem-estar? Ah, mas eu trabalho no ramo de material de construção. Você pode fazer alguma coisa. Gente, tudo pode. Pode. Nesse mundo digital, tudo pode. Basta que você queira fazer. Você falou muitas vezes pra mim, Daiane, na minha vida. Você tem que querer. Se não querer, não vai. Eu só preciso que você queira. Né? Então, de fato, veja, nós estamos enfrentando um grande momento, mas também acredito que é uma grande oportunidade. Também acho. Gigantesca oportunidade. Uma oportunidade gigantesca. Agora é a hora da gente explorar isso. Nós somos exploradores. O profissional do marketing, o consultor de negócio, nós somos exploradores. Então, criar valor, criar uma identidade ali no mundo digital, mas também me conectar ao bem-estar. Isso é muito importante. E para isso não são só campanhas, é realmente vestir a camiseta da empresa, do seu negócio e mostrar que você é muito maior do que o que você faz ou cria. Exatamente. Que ele exala de você. Exatamente. Quem chega perto, meio que por osmose, acaba absorvendo isso, né? Claro. E o E? O E, esse é gostoso de falar. Essas são as experiências inovadoras. O que essas experiências podem ser, podem contribuir? Eu acredito que falar de experiência, Daiane, a gente precisa falar de algo memorável. Exatamente. Né? Então, como que eu crio experiências memoráveis? Quando eu criei o Santo Bife, naquele momento da criação, eu sempre falei. Quando foi criar a marca foi até legal. Hoje chama Santo com U, porque eu estudei latim. Então eu queria Santum, na verdade. Mas eu deixei Santo e queria alguma coisa americanizada, alguma coisa que viesse ali do mundo dos steaks e tal. E trouxe o bife. Quando eu fiz essa marca, mas o povo achou tão diferente na cidade. Uns pronunciava Santo Beef, outros na hora de mandar o pedido Santo Bife normal, portuguesado, mas lindo, normal até então, eles estão corretos. Eu é que fugi da realidade, né, quis colocar algo mistura de latim com americano. Mas eu sempre falava, eu não quero uma hamburgueria qualquer, eu preciso de algo, porque o lanche é tão simples. Não tô dando receita para quem quer abrir, não. O lanche é tão simples. Se você entende um pouquinho de culinária, você vai fazer um lanche delicioso, você vai saber montar ingredientes, isso é perfeito. Isso é prático, fácil, funcional. Mas nós acabamos de falar que não é só vender o produto, é criar experiência memorável. Como que eu crio experiência memorável? A primeira coisa que eu fiz foi trazer lá da Cidade Grande uma ideia que eu achei incrível. Eu acho que eu até sei o que você vai falar. Incrível. Estampar o pão, pô. Estampar o pão. E um amigo meu na época falou assim, pô, Marcelo, isso aí tá lá na Cidade Grande, estampar pão, aquecer ferro de alimentício para esquentar pão, para poder marcar o nome lá. Gente, eu me lembro que... Posso falar valor de faturamento aqui? Pode, né? Pode. Podcast de negócio. Nós faturávamos R$40 mil numa luta danada, Daiane, sem muitos funcionários no início, a gente ali à frente da empresa, tocando o negócio. Eu nunca fui pra chapa, às vezes eu acho que eu sou até um vagabundo do negócio, mas eu nunca fui pra chapa. Fui algumas vezes, mas não para atender ali a demanda do negócio. Nós saltamos para R$80 mil por conta dessa brincadeira, por conta dessa visão. Por quê? Porque as pessoas adoravam tirar uma foto do lanche. Não, mas assim, eu achei que você ia falar do milkshake de bacon. Calma, esse aí foi um grande salto. Eu achei, porque esse de fato, esse fiquei chocada. Né? Esse cravou o então, negócio. Gente, vocês não sabem o que esse cravou ainda. Esse cravou o negócio. Ele tá lá ainda? Então nós tá lá ainda, né? Então nós saltamos o negócio para R$80 mil. Nós dobramos o faturamento por criar uma experiência. E o que mais memorável do que uma fotografia num mundo em que as selfies estão em alta. Instagramável, e né? Veja só, e veja só,
O Santo Bife, uma coisa tão curiosa, mas tão linda de contar, o Santo Bife nasceu dia 6 de março de 2020. No dia 18 de março de 2020 vem o primeiro decreto baixando todas as portas na pandemia. E aí quem eu tinha para explorar? A geração Z e Alpha. O delivery Os da galera aqui. Os maravilhosos da geração Z e Que Alpha. ensinaram o professor a usar aplicativo, que ensinaram a empresa a usar Exatamente, aplicativo, que fizeram todo mundo pular miúdo para poder aprender. Então veja só, eu criei um lanche carimbado e as pessoas, eu quero tirar uma foto desse lanche, eu preciso pedir. Isso foi aumentando. E aí fez com que isso nos mantivesse no mercado, porque uma pandemia foi muito difícil. Mas já falo aqui, foi na pandemia que o Santo Bife faturou legal, porque saiu na frente. E assim, e a cidade, a região começou a se perguntar, né? Qual é essa hamburgueria que tá estourada no meio de uma pandemia, todo mundo vendendo carro, vendendo casa, vendendo negócio, e o Santo Bife muito pelo contrário. O que eu fui fazendo com o dinheiro do faturamento? Eu fui investindo na casa porque eu sabia que uma hora ia abrir. Eu tinha fé. Eu tinha muita fé que ia abrir. E quando abrisse eu queria estar pronto. Mas eu tinha que aprender, aliás, eu tinha que utilizar daquele recurso ganhando naquele momento para poder fazer isso. Então, quando abriu, gente, eu já deixei a casa maravilhosa. Você lembra disso? Eu lembro quando você fez. E detalhe, gente, eu mesmo fiz a arquitetura do negócio. Eu fiz. Vou até contar um negócio que muita gente não sabe, que está lá até hoje. As luminárias mais comentadas da casa. Eu lembro da fui luminária. eu que fiz de cano de PVC, mas ficou top. Eu até na época pensei em abrir uma empresa para criar isso, viu? Porque eu falei, não é possível. Tá lá até hoje. A Daiane comentou um negócio aqui, né, de experiência memorável, o milkshake de bacon. O milkshake de bacon. Pois é, o milkshake de bacon. O milkshake de bacon de verdade. O Santo Bife, quando as portas abriram, quando voltou quando a pandemia foi regredindo e aí tudo foi começando a voltar ao normal, a casa abriu. E eu tinha criado um molho na época que chamava American Cheese. Criado não, eu trouxe isso. Isso foi trazido por uma hamburgueria que chama Cabanas Burger pro Brasil, que é uma rede, Cabanas Burger. E eles trouxeram o American Cheese que eu fiz, copiei. Mas fiz a minha receita, mas copiei. Tô falando pra vocês aqui, isso pode gerar um corte legal. Copiei. E a casa bombou mais ainda, ou seja, outra experiência memorável, algo que tá lá fora dentro de São José, pelo amor de Deus, gente, vamos comer. Ah, gente, aí um dia tô eu em casa, eu tenho uma mania, isso é meu, a Milena sabe, porque a gente montou uma marca junto também. Eu tenho mania de toda vez que eu vou deitar, eu abro o Pinterest. E ali eu começo a buscar por ideias. Aliás, fica a dica. Gente, tem muita coisa legal na internet. Não é só coisa ruim. Não é só coisa... Para criar experiência memorável, tem muita ideia na internet. E não é errado copiar quando se insere no contexto correto. Você pode melhorar, você tem a sua história para transformar aquela experiência que você achou. Reinventar. E ali, passeando por essas ideias, eu vi um milkshake, mas não era de bacon no Pinterest. Eu vi um milkshake servido num vidro de tempero, aqueles vidros, potes, né, grande. Aí eu lembro que no outro dia eu acordei e me veio um estado, eu preciso de alguma coisa diferente, porque a casa já tá ficando saturada, tudo vai saturando, viu, gente? A gente tem que estar em movimento, tem que estar andando. E aí eu liguei para um amigo meu, que é proprietário de uma grande hamburgueria em São Paulo, uma hamburgueria inclusive que fatura, gente, R$1,5 milhão de reais. Eles são líderes no iFood em São Paulo. Nome da hamburgueria, pelo amor de Deus, os experts do marketing aí, do branding que tá do outro lado. Pão com carne é o nome da hamburgueria. Depois vocês pesquisem, ela fica no Itaim Bibi, fatura R$1,5 milhão. É o faturamento maior do ramo de restaurante em São Paulo, no ramo de hamburguerias. Ela é líder no iFood. E detalhe, a loja do cara, quantas pessoas cabem dentro? 16 pessoas. É uma porta. Ele faz com que as pessoas fiquem esperando o produto dele pro lado de fora. E ele ainda escreveu lá na parede, lá em cima: entre, pegue seu burger e saia. Outras pessoas querem também experimentar. Então, veja, eu falei com o cara certo, fui buscar uma ideia legal. E ele falava assim: Marcelo, eu não sei, cara, eu tenho visto que a tendência é misturar doce com salgado. Eu falei: opa, agora você já me deixou curioso.
porque os Estados Unidos utilizam muito bacon com salgado e doce. Come o bacon doce, come bacon salgado, caramelizado. E aí comecei a pesquisar se tinha como fazer alguma receita e tal, e me deparei com o milkshake de bacon. Mas era um milkshake de bacon feio, sabe, pobrinho, nada trabalhado. Aí vem o menino aqui que gosta de uma decoração, né? Você sabe bem disso, sou apaixonado por decoração, e criei a maior história memorável do Santo Bife. Fui lá, pedi para que as pessoas da cozinha criassem um milkshake para mim, falei tudo que eu queria nele, a receita de fato foi minha, a farofa, tudo, na época, e quis moldar ele, como ele ia sair na foto, porque eu era muito preocupado com a imagem, porque se tiraram foto do lanche cravado, tiraram foto do molho American Cheese para falar que tava comendo American Cheese, quem não ia tirar uma foto de um milkshake de bacon? Daiane, aquilo explodiu, levou a casa para o faturamento de R$120 mil por mês, trabalhando de segunda a segunda, mas em poucas horas, com poucos funcionários, porque a casa de fato ela era uma casa com poucas despesas. Então você pensa, foi um momento incrível do Santo Bife, através do quê? Uma experiência memorável. Então a criação da experiência memorável fez o Santo Bife escalar mais rápido. Por que escalou mais rápido? Porque a geração Z e Alpha tem pressa. Então eles não têm paciência, gostam do novo. Vão de uma vez. Então isso foi crucial para o negócio. Naquele momento foi assim, foi a chave que abriu a grande porta para o Santo Bife. E tá lá até hoje. Inclusive quero aproveitar para dizer ao pessoal que conhece Santo Bife que eles continuam com o mesmo cardápio. Tem lá rodízio, não fazia rodízio, eles fazem agora, acho legal, uma vez por mês. E pertence a essa terrinha querida hoje, que é de Caconde, os meninos, que já vem de uma experiência incrível, de uma jornada incrível. Quando eu conversei com eles pela primeira vez, o Murilo e o Gustavo. Eles vieram aqui? Opa! Quando eu conversei com eles a primeira vez, eles ficaram assim encantados com a minha experiência, como eu fiquei com a deles. Então a gente casou ali no negócio. Então eles continuam com o mesmo cardápio, estão claro que agora eles têm, volto a dizer, tudo que reflete branding precisa de um rebranding. E eu falei pro Murilo no dia que eu vendi o Santo Bife para ele, conte a sua história. A minha foi contada, não precisa pôr debaixo do tapete. Mas agora tá na hora de você ir inserindo as suas histórias, a sua personalidade. Então eu falei isso para ele, vai em frente, continue no negócio, mas faça isso. Então eu criei a experiência memorável, que faz parte de uma marca sustentável. Sim. Como que eu me sustento no meio de uma geração Z, de uma geração alfa e tudo isso. Então essa é a letra E. Mas lembrando que você falou, sempre mudando. Sabe por quê? As coisas muito estáticas, hoje em dia, não fazem mais tanto a informação chega muito rápido. Então, por exemplo, se eu fiz o milkshake de bacon na época, hoje acredito que se a pessoa comeu o milkshake de bacon, essa geraçãozinha, ou o pequeno empreendedor, porque essa geração é empreendedora também, viu? Essa geração é empreendedora, são animais no empreendimento. Quando se pega uma pessoa calorosa para negócios, essa geração quer empreender. Então hoje, eu que fui lá, liguei para um cara em São Paulo, fui buscar a receita, fui fazer isso tudo, eles vão buscando aqui, ó. Fizeram milkshake de bacon, deixa eu perguntar para IA o que eu posso fazer. Essa geração é assim. Ela é muito rápida, muito rápida. E se a gente começar a deixar com que eles evoluam tanto, nós somos da Milena, nós vamos ficar muito para trás. Muito para trás. Realmente. E aí vem a minha... Vibe ou Vibes? Vibes. Qual que é o Isso. S? Depois nós vamos falar da Social Prof. Essa palavra é muito legal. Social Prof. Que é uma prova social. Prova social, que é uma coisa que Isso todo mundo busca incrível. a prova social. Como as pessoas estão validando a minha marca. Como elas estão validando? Eu pude fazer essa prova devido ao sucesso do Santo Bife ou de outros negócios que eu tive. Mas como estão validando tudo isso? Como estão enxergando? Estão conseguindo sentir a mesma felicidade que eu sentia quando eu olhava para o meu negócio? Isso é tão importante. E isso pode ser feito de várias maneiras, mas uma maneira me chamou a atenção. No mundo do brand existe o famoso boca a boca. Saia do conforto. Você não precisa manipular ninguém. Você só precisa encontrar alguém que esteja disposto a compartilhar. Saia, faça perguntas, dúvidas ou Cara, quantas empresas no passado utilizavam a caixinha de dúvidas e sugestões? Hoje é até mais fácil, cria um QR Code, fala com essa galera. Mas
como é que eles estão validando? Ou eu criei algo e estou sonhando sozinho? É uma coisa que eu coloquei nas minhas consultorias. Sempre que eu tô ali no meio, quase terminando aquele projeto com aquele cliente, eu mando algumas perguntas. O que você mais gostou, o que você não gostou, o que você mudaria. Exato. Sempre eu mando, porque dali sai muita coisa. Até quando respondem que tá tudo bom, eu consigo entender que tem coisa que não tá certa. Sim, porque sim, ninguém é perfeito. Sim, então, sim, se tá tudo bom, é porque eu tô falhando em alguma coisa. Não, eu acredito muito que nós não podemos sonhar sozinho. Não. É aquela famosa expressão, sozinho ninguém chega lá. É assim mesmo, sozinho ninguém chega lá. Então eu preciso. Muitas vezes, nós somos da geração milênio, às vezes tem uma dificuldade de falar, puxa, como que eu vou compartilhar isso tudo com essa geração dos mais novos? Será que eles estão enxergando o que eu estou enxergando? Então sim, estão sim. Eles só precisam que você acredite neles. Você precisa acreditar. Exatamente. Eu convivo com uma pessoa da geração Z, que é minha noiva, a Milena. Puxa, quando a gente conversa assim, é tão legal, porque eu sinto as emoções dela. Claro que eu preciso ser um pouco empático para isso. Eu sinto as emoções dela como ela sente as minhas. Isso é conexão. Se eu conseguir falar com ela, eu vou conseguir transmitir e fazer com que essa pessoa transmita para mim, da geração Alpha Z. Realmente. Então, gente, é importantíssimo. O Social Prof, prova social, vai conferir se estão validando a sua marca. Isso é importante para criar sustentabilidade. E se não estão, usa as informações que você está recebendo, até em forma de crítica ou qualquer tipo. É incrível isso. Usa o melhor cliente é o que reclama, viu, gente? É incrível isso. Eu falo de melhor, você nunca melhora, você não melhora se você não tiver crítica. Porque a crítica te impulsiona. Tá? Muita gente fica chateadinho quando recebe uma crítica. Tira a emoção, porque ego de empresário e arrogância de empresário mora no pé. Porque se subir, quebra a empresa. Gente, essa é real, né? Se subir, quebra a empresa. Então a gente tem que nós temos exemplos no utilizar. No mundo dos gigantes do alimento, por exemplo. Por que o Burger King dá um hambúrguer para quem valida a marca dele? Você vai lá, se cadastra no programa de sugestões. Por quê? Porque você imagina, se ele tem um canal para ouvir o mundo todo, nossa, quão poderosos eles podem ser, mais ainda. Porque eles vão conhecer pessoas, estudar pessoas. Eu conheci empresários que recebiam críticas, pelo amor de Deus, para esse eu não vendo mais. Eu também vi muito isso. É uma frase muito comum de se observar, de se ver. Para esse eu não vendo mais. Coitado, ele deveria vender mais para ele. Aliás, deveria até mandar um kit para esse cara de graça. Porque esse cara colaborou com o negócio. Então, é um método de enxergar, é modo de enxergar. Exatamente. É entender que negócio é história. Exatamente. E para vocês que estão vendo aí, vamos dar uma recapitulada no que ele falou da Vibes, porque é importante para que a gente fixe isso, você possa usar isso na tua marca. Então, o V são valores autênticos, E, identidade digital, B, bem-estar e sustentabilidade, E, experiências inovadoras e S, social prof. Falei certo? Certíssimo, que é a prova social. Vamos lá, gente. Vamos continuar que tem muita coisa aqui ainda. Vamos lá, deixa seus comentários aí. E olha, se a gente não conseguir responder os comentários hoje, a gente responde na próxima live, no próximo programa do Bora Ouvir Negócios. A gente estava falando sobre sustentabilidade. E como que eu alinho a promessa da marca com a experiência real do cliente? Acho que a gente até deu uma passadinha para isso, mas a experiência real de um cliente em um mercado cada vez mais orientado para transparência e propósito. A gente vai juntar a primeira, a segunda e a terceira agora. Certo. Nós vamos agora de 3 Cs, que são fundamentais. A primeira coisa, tem clareza na promessa e na criação dessa marca? Conceito dos 3 Cs, para responder essa pergunta. Primeira coisa, você tem clareza na promessa. Eu até fiz no meu rascunho aqui, eu fiz uma dica prática que eu queria muito passar. Evitar exageros. Muitas vezes quando a gente cria uma marca ou quer sustentar um negócio, nós somos tendenciosos a exageros. Eu preciso ser claro, só isso. A minha marca transmite aquilo que eu quero que ela transmita, as pessoas estão recebendo aquilo que eu estou transmitindo, estão se conectando com essa transmissão de dados. Não precisa ser exagerado. Às vezes a gente olha, uma vez num fórum que eu participei,
de comunicação visual, uma feira, aliás, teve um fórum nessa feira, foi em São Paulo, e eles falavam, né, aonde que está a maior poluição? Carro adesivado. O povo adora poluir carro. É tanta informação. Eu crio para uma empresa em Campinas, Daiane. Já vai fazer um tempinho que eu estou criando para eles, onde eles mandam demandas para mim de materiais físicos, eu crio tudo isso e despacho para eles de volta a criação. E quando chega lá, me dá horror, porque chega lá um empresário, um dono de uma empresa, e gente, quando a gente fala empresário, não estou falando do dono da Coca-Cola, eu estou falando do profissional de limpeza, desentupidor, calheiro, ou qualquer pessoa que se dispõe a viver por ela mesma, ela é empresária. Tem que valorizar ela tem que isso. dominar um negócio, ela domina um negócio, porque ela tem que gestar, ela tem que cuidar da imagem, do negócio, do marketing, do financeiro. Então chega aqueles dados para mim, adesivar um Onix. Aí tá lá, o cara quer que coloque uma bomba explodindo do lado esquerdo, o nome do lado direito, 6 telefones, colocando TIM, Claro, Oi, Vivo. Eu vejo aquilo e falo, meu Deus, não precisa de tanto. Se eu olhar tanto, eu vou bater o carro no trânsito. Eu só preciso transmitir uma comunicação eficiente, eu preciso ter clareza na promessa do meu negócio. O que eu quero transmitir? Que eu sou o Roger e tenho um telefone. Eu preciso falar com a pessoa, eu preciso ser claro. Por isso que as grandes marcas fizeram rebrand. Vocês viram que a Pepsi fez um rebrand, a Jaguar, que tá mais famosa, né? A Jaguar fez um rebrand no logo. Se vocês perceberem, uma evolução atrás foi as logos minimalistas. Agora estão deixando o minimalismo e partindo para algo tão clean, tão gostoso de ver. Às vezes, você não, como eu falei, você não precisa de exageros. As grandes marcas estão entendendo isso, está tudo muito claro. Porque, gente, vou falar um ponto aqui. Você tem 2 empresas disputando um comercial numa TV aberta. Ela tem 30 segundos. Antigamente, a Coca, uma cerveja famosa ou uma outra empresa de veículo, gravava aquele carro andando assim numa serra, gravava-se a cerveja chegando na praia na mão de uma mulher, mas era um contexto tão longo que hoje eles resumem tudo isso em 2 faixas entrando e saindo com poucos dados. Às vezes nem a latinha da cerveja está em mãos mais, só está o nome. Posso citar outra marca? Pode. Brahma. Se quiser patrocinar, a gente está aberto a patrocínios. Por favor, viu, gente? Ambev aí, estamos aceitando. Pode vir. A Brahma, por exemplo, ela tem um comercial em que dura 6 segundos e não tem nada do logo dela. Só tem bramosidade que envolve. Acabou. Ela não precisou colocar uma modelo de 100 mil reais a hora, ela não precisou fazer nada disso. Então é isso, eu preciso ser claro na minha proposta, claro na minha promessa de negócio. Esse é o primeiro C. O segundo C que eu considero, Daiane, que eu fiz aqui no meu rascunho, é a coerência. Será que o meu propósito está coerente com aquilo que eu estou entregando? Exatamente. Eu abri uma padaria, mas montei do lado um açougue. E tem muito isso, viu? O pessoal está fazendo isso. Abri uma padaria e coloquei um açougue dentro dela. Beleza, legal. Se ele souber fazer um bom marketing, ele vai evoluir 2 grandes negócios. Mas enquanto o foco dele for padaria, não está atingindo realmente aquilo que ele precisa, não é coerente. É a mesma coisa que você pegar lá e falar assim, ó, eu tenho um amigo que está passando por isso. A gente até conversou na semana passada. Ele tem uma marca já de 2 anos em São José, gosta muito de atender crianças, mas a logo dele reflete uma choperia, só choperia. Ele até falou, puxa, Marcelo, não tô conseguindo, fiz isso, fiz aquilo. É isso. É você ter clareza na proposta e você ter coerência. Então, se você gosta de atender esse público, família, nós estamos falando errado a língua. Nós estamos em outra linguagem. Estamos chamando o público errado. Exatamente, então nós precisamos de coerência. E coerência tem a ver com emocional, viu? Coerência tem a ver com emocional. Mas o terceiro C ainda entra mais, que é a conexão. A conexão emocional e autêntica. Eu até grifei aqui uma coisa que eu achei bem legal. Não basta a gente entregar o que prometeu. Não basta isso.
você precisa criar momentos. Você precisa criar momentos. Eu acho que uma grande coisa quando a gente vai criar uma marca é exatamente isso. Você criou, você deu vida, você falou que escolheu as cores da Consult Day e tudo isso. Mas o que você realmente criou com tudo isso? O que você criou nessa entrega? Te fez mais forte? Te transformou? Te deu conexão com você mesmo? Que é a primeira coisa. A primeira pessoa com a marca com quem tem que conectar é com quem a criou. Exatamente. Pelo amor de Deus, não adianta eu fazer uma marca e falar, agora eu quero que o João entenda a minha marca, eu não entendi, vou tentar entender através dele. Não, ela precisa primeiro falar com você. Né? Até tem uma animaçãozinha no YouTube, vou te mandar o link, acho legal. É uma animaçãozinha que o cara pega o logo assim, o logo começa a falar, e aí? Tudo bem aí? Ó, nasci. E é tão legal essa animaçãozinha, porque eu acho que é isso quando nós profissionais do designer cria uma marca. Eu queria muito ver isso. Ó, nasci. Porque de fato, nasceu. E é legal porque quando você olha, principalmente quando você está no processo de criar, eu, proprietária, estou tentando dizer para você o que eu quero. E você, baseado no que eu te disse, está tentando criar algo que atenda às minhas expectativas. Sim. Aí você cria, dentro das suas expectativas e do que eu falei, você me entrega algo. Eu olho e falo, Marcelo, não é isso. Aí você fala pra mim o que é. Eu falo, não tenho a menor ideia. Né? Eu não tenho a menor ideia, mas não é isso. Algo aqui eu não gostei. Algo aqui não me deixou feliz. Até que você chega com o projeto e fala, era isso que eu queria. Eu não tinha a menor ideia que era isso que eu queria. Mas quando eu olho, eu me conectei com a marca. Exato. Eu descobri que aquilo vai dizer para as pessoas o que eu quis, o que eu senti quando eu vi. Então, você sabe que uma coisa legal, Daiane, uma das coisas que eu mais gosto na minha profissão é poder realizar as pessoas. Né? Então, assim, toda vez que eu vou apresentar um projeto, a gente falha também, viu? Você que está em casa, que está começando designer, a gente falha muito. A gente passa dias e noites criando um projeto para chegar na apresentação, a pessoa falar, preciso que refaça toda ela. A gente falha muito. Graças a Deus, a Milena está aqui, não deixa eu mentir, graças a Deus eu sou bem assertivo. Talvez pela experiência. E eu tenho um fator a mais nessa história. Além de eu criar marcas, eu já tive negócios, já criei negócios, já passei pela parte de lá. Então isso é uma carga evolutiva para mim. Mas eu gosto tanto quando as pessoas se realizam ao ver uma marca, porque, gente, essa conexão emocional ela é tão poderosa que às vezes a pessoa não tinha nem planejamento futuro. Quando ela olha a criação, ela fala, nossa, eu preciso me empenhar para isso. E é tão gostoso isso. E é tão gostoso que a pessoa estava desanimada, mas ela enxergou uma vida toda numa maquete de criação. Então é uma das coisas que eu mais sou fascinado. Hoje eu estou me especializando em carrosséis no Instagram. Eu gosto muito de inteligência artificial. Inclusive depois nós vamos passar por elas aí nas perguntas. E eu tenho me especializado em carrosséis e atendendo muito pessoal da saúde. E outro dia eu criei um carrossel para uma psicóloga em que ela falou para mim assim, ó, acho que ela mandou na mensagem, ela mandou assim, ó, Marcelo do céu, mas transmitiu tanto sentimento. Eu falei, olha, se você que é a psicóloga sentiu isso, que bom, então nós chegamos a uma conclusão próspera e positiva. Então veja, é isso, é tão gostoso quando a pessoa consegue se conectar com a criação. Exatamente. É muito gostoso. Porque vai transferir não o que você quer, apesar de que o designer ele tem uma assinatura própria, né? Sim, sim. Mas não é o que você quer, é você fazer a leitura do que o outro quer. Exato. É mais sobre o outro do que sobre você. Claro, então tem pessoas que que estão nas nuvens, né, gente? Tem pessoas que são fantásticas. Eu já cheguei a participar de concorrência de design numa empresa que quando eu vi o proprietário falando o que ele queria, eu fiquei até impressionado. Ele tinha muita certeza do que ele queria. E tinha muita clareza. Muita clareza. Pô, achei fantástico. Esse cara tá há 1000 anos luz. Ele tinha tanta clareza que ele definiu cores, definiu paleta, definiu tudo. Porque ele tinha clareza. Ele entregou o projeto pronto, claro, faz. Que às vezes o designer acha ruim disso. Eu não acho.
Mas tem designer que acha ruim. Poxa, eu imaginei tanta coisa falando com esse cara, agora ele deu tudo pronto. Como eu vou criar? Aí vai da conexão que o designer precisou ter com ele. Como eu vou criar o que esse bendito quer? Porque na verdade te limita, né? Como ele é muito específico, limita mas é aí muito. Que nós vamos encontrar o profissional. Exatamente. Do design, do marketing. E eu gostei. Falei, pô, esse cara é muito claro no que é. Assim como eu era quando eu criei o Santo Bife. Como eu era quando eu criei a Agência Barreiro. Porque o cara tinha tanta clareza que ele superou até nós, que éramos os profissionais de criação ali. Esse cara superou a gente. Então é isso, eu acho que tem esses dois lados. Legal. E vamos falar agora mais da nossa região, né? Certo. Porque a gente está falando, é claro que tudo que a gente falou, gente, é aplicável e a gente está falando de experiências que a gente teve, na maioria das vezes, né, aqui, né, na nossa região. Mas de que forma que o branding pode impulsionar a presença digital das pequenas e médias empresas que têm pouco dinheiro para investir, né, que tem orçamento limitado? Como que a gente pode utilizar? Tá, eu já vou começar transmitindo algo bem positivo para esses empreendedores do sacrifício, que eu também sou um deles. A gente muitas vezes tem tão pouca renda para poder investir nos nossos sonhos, mas vejam, eu vou abrir uma janela de oportunidade aqui para vocês que estão assistindo agora. É muito mais fácil criar dentro de uma pequena e média empresa do que numa grande. Porque a pequena empresa consegue se conectar mais fácil com as pessoas. Basta que ela compreenda aquilo que nós falamos lá no início. Onde eu estou. Para quem que eu quero Qual vender? A presença cultural no meu negócio. É como eu falei, você pode abrir 1 milhão de negócios dentro da sua cidade. E às vezes você está tão deslocado que você não consegue, não vai, você não acha público, não consegue definir teu critério em persona. São tantos afins, mas ele esqueceu de olhar para si mesmo. Você está localizado na sua cidade. O que você gosta, o que você pensa, o que você sente, o que essas pessoas querem. E é tão mais fácil. Um dos métodos que eu abro a oportunidade, Daiane, que no branding está relacionado à cultura local, é a presença dos influenciadores. As pessoas não acreditam muito, viu, influenciadores. Não sabem o poder que tem um influenciador digital. Porque o Santo Bife conseguiu arrebentar na rede social sem gastar 1 centavo em impulsionamento através de influenciadores. Eu já acreditava, isso eu tenho meu mérito. Porque, eu acho que tem que nichar também o influenciador, né? Detalhe, é claro. Tem que porque nichar o influenciador, gente, o influenciador é um contador de história e muitas vezes da história própria. Então eu não consigo levar uma pessoa que fica se maquiando o dia inteiro e gosta de falar de maquiagem. Mas tem aquela pessoa do dia a dia, que quer mostrar o dia a dia. Sabe uma pessoa que, claro que agora eu vou passar para um grande, mas nós vamos continuar no contexto do pequeno. No marketing existem esses dois conceitos, aliás, esses dois propósitos. O primeiro é o influenciamento digital nas pequenas culturas, nos pequenos negócios. A segunda é concretizar embaixadores desse negócio, rostos para esse negócio. Todo mundo precisa de um rosto, antigamente, né, gente, eu gosto tanto de falar de antigamente, porque eu gostava tanto de ver revista publicitária e tudo. As empresas faziam mascote, lembra, Frank? Às vezes o dono de material de construção fazia mascotinho, colocava lá, não tinha isso? O Zé tem um, o Zé Zanetti, lá de São José, que inclusive uma pessoa incrível que eu trabalho junto com ele. Não tinha isso, os caras do material de construção colocavam o bonequinho, Castor, material de construção, tinha o bonequinho, tinha... É você fazer essa assimilação, é você criar embaixadores para o negócio, e muitas vezes até o próprio influenciador digital pode ser o embaixador do negócio. Então a cultura, eu acho que a cultura do pequeno e médio negócio, Daiane, ela tem mais facilidade para transmitir informação. É que às vezes a gente acha que o recurso é tão necessário, mas não é só ele. Nós acabamos de falar que essas gerações estão imersivas no digital. No digital, gente, não precisa de dinheiro. Claro, mas você está falando isso, mas existe o tráfego pago. Nós não estamos falando disso. Primeiro, para fazer tráfego pago, você precisa ter o quê? Bons conteúdos. Primeiro você faz o conteúdo. Você tem que estar rodando no orgânico legal. Primeiro você faz conteúdo, depois você vai para o tráfego pago. Então essa pequena empresa precisam usufruir desse digital. Gente, são redes sociais gratuitas. Aproveita. Eu estive recente em Serra Negra. Eu fui conhecer uma creperia, que é uma portinha.
Eu só fui lá porque eu vi uma influenciadora digital falando do negócio, do bendito crepe. Eu já não fiz isso? Ah lá, eu vi o negócio falando do bendito crepe. Eu vi falando, eu gostei do que ela falou, me encantou. Viajei 2h30 depois de sair do serviço, mais 2h30 pra voltar. Eu cheguei em casa quebrado, trabalhando no dia cedo. Você lembra que nós fomos parar em Andradas? Nós fomos parar em Andradas por causa de um Reels. Exatamente. Nós fomos parar em Andradas. Exatamente, e detalhe. Não me arrependo, viu, gente? O que o proprietário da creperia investiu? Nada. Primeiro que essa influencer nem trabalha pra ele. Mas ele postou bons conteúdos que a atraiu. Gente, é que às vezes a gente não dá importância, não dá relevância para as redes sociais, para as conectividades. Eu conheci, por exemplo, uma pequena empresa que saltou para um faturamento legal, um porte médio já para alto, que cresceu no TikTok, com Dancinha, que é um supermercado que eu atendi na cidade de Embu das Artes, que chamava Maninho Supermercado. O proprietário criou um TikTok, começou a fazer dancinhas. Nós até visitamos supermercados em São Paulo, né? Nós visitamos. Projeto Mercado 360. Projeto Mercado 360. E assim, me chamou a atenção, porque sem gastar nada, o cara tava explodindo no TikTok, com dancinhas no caixa, ele pegava cliente, dançava. Faça uma dança e ganhe desconto. Vai o dono de uma grande indústria ver se ele consegue fazer isso. Ele nem consegue fazer isso. O dono da grande indústria, às vezes, é até uma pessoa solitária no mundo dos negócios, porque ela tem tantos sonhos que ela investiu na marca, mas ela mesma não consegue. Bom, ela tem que contratar pessoas para fazer. Ela não tem essa conexão direta. Ela tem propósito. Isso não se exclui. Mas a pequena empresa tem mais chance de saltar. Realmente. Pô, eu preciso criar um negócio em Caconde. Vou criar uma cafeteria. Vender café é tranquilo. Vender café. Eu já tive cafeteria, vou vender café. Agora, Caconde é uma região abençoada. Nós estamos falando de uma instância climática. Uma região poderosíssima no quesito. Linda. Uma região linda. Um povo que gosta de coisa boa, porque eu já conheci muita gente de Caconde, já trabalhei com clientes de Caconde, um povo que adora coisa boa. Percebe que não é difícil? Vocês estão ouvindo, gente? Vocês estão ouvindo? É melhor quando alguém de fora fala, né? Porque a gente daqui fala. Gostoso. É melhor quando alguém fala, né? Vamos gostoso. Lá, só não podia deixar essa. Então, assim, percebe o quanto que é mais fácil? Você já, de 100, você salta para 20, você começa a nichar teu negócio. Exatamente. Então, eu acho que as pequenas e médias empresas e pequenos negócios, Daiane, tem mais oportunidade. Basta abrir a cacholinha e entender que nós estamos falando de um momento do digital. Não que o físico não seja prudente. Pô, pensa, uma ação social na cidade pequena é melhor se você fazer do que numa cidade grande. Exatamente. E cara, o legal de eu estar falando tudo isso é que eu experimentei tudo isso. Eu fiz um evento em São José social. Você lembra desse evento? O Abraço Consciente? Foi na Praça da Matriz, era nessa época? Não lembro. Eu fiz um evento em São José, gente, foi uma loucura da minha cabeça. Eu queria falar com o público do Outubro Rosa e Novembro Azul. Liguei pro prefeito, amigo meu na época, eu sou muito envolvido em política. Liguei pro prefeito na época, o prefeito falou assim: Marcelo, adorei a ideia. Vou te fornecer 2 barracas na Praça da Matriz, som, etc. Depois fui sozinho, fui buscar apoio, busquei no supermercado local. O supermercado falou assim: gostamos da ideia, porque nós temos um mascotinho, pode ficar em pé lá. Eu vou dar café para a população toda que parar lá. Eu vou dar o café da manhã. Meu caminhão vai ficar estacionado cheio de coisa lá e vai abastecendo conforme vai acabando. Liguei para 2 academias, vamos fazer um exercício lá em público, vamos levar o pessoal da enfermagem lá. O negócio bombou. E a agência Barreiro foi lá em cima nos comentários. Se eu faço isso em São Paulo, gente, lógico, vai ter pessoas... Não, para a estrutura, para você montar essa estrutura... Não consigo falar para muita gente. Agora, eu tô no interior, é tão fácil criar projetos, programas, por isso que eu acho que eu tenho que ser político uma hora, não vai ter jeito. Eu sou apaixonado por isso, porque é fácil você criar projetos, não é fácil pôr em prática, mas criar o projeto, basta que você não tenha... Cara, uma coisa que eu gosto da Daiane é caruda. Tem que pegar o negócio em cima. É sério, tem que ir pra cima. Então, a grande dica para vocês que tem pequenos negócios, médios negócios: aproveite o local que você vive, o que você sente, o que você quer. Entenda que o que você pensa de tudo isso são os mesmos munícipes do teu local que estão pensando. Nós não somos diferentes.
Nós Exatamente. temos o Rio Pardense é Rio Pardense, o Cacondense é Cacondense. Eu tenho um grande amigo, padre Carlos, nascido aqui em Caconde, que é pároco na matriz de São José, e ele almoça e janta muitas vezes com a gente lá em São José. Foi meu diretor no seminário, na faculdade. O padre Carlos fala assim, ó, vocês Rio Pardense têm o jeito de vocês. Ele tá corretíssimo. Os Rio Pardense têm o jeito do Rio Pardense. O Cacondense tem o jeito do Cacondense. E a gente até puxou um pouquinho pro Cacondense, porque antigamente tudo era resolvido, era Caconde, viu? Caconde. Era Caconde era a terra grande. Então, veja, é muito mais fácil. Pronto, a gente conseguiu falar de uma conexão tão fácil, basta pôr a mão na massa. Aí é com você que tem que fazer esse povo pôr a mão na massa. Viu, gente? Vamos mudar, vamos mexer. Exato. Né? Eles falam assim, TBC, né? TBC, você sabe o que é TBC? Tira a bunda da cadeira, vamos fazer diferente. Isso é que é TBC. De fato, é o TBC. É o TBC. Tira a bunda da cadeira. Eu acho que você hoje é uma pessoa que às vezes lidar com os maiores conflitos do brand do que eu. Porque eu tô na criação, pra mim tá legal, eu tô criando, tô conseguindo mostrar a evolução. Mas você enxerga a aplicação de tudo isso. Eu não enxergo. Eu acho que a aplicação é muito difícil. Ainda mais quando o proprietário ele está imerso naquele mundo de coisas que ele tem que fazer. Ele tem que comprar, ele tem que vender, ele tem que gerir, ele tem que vou falar uma coisa pra financiar, vocês. ele tem que pagar, ele tem que contratar, tem que demitir. Eu já vi a Daiane fazer milagres. Eu sou boa nisso, Já vi você fazer milagres. Eu sou boa nisso. Mas assim, então, imerso a tudo isso, como é que ele vai parar com a cabeça fresca, com tempo para fazer os seus próprios questionamentos e compreender o que aquilo vai trazer para ele? Então, é bem essa questão. Esse suporte é muito importante porque os proprietários são solitários. Sim. Os pequenos também são. Porque ele não pode contar para o pai, para a mãe, às vezes nem para o marido, nem para a esposa, nem para os filhos, tudo que ele está passando. Porque ele vai ser julgado, ou vai acontecer alguma coisa, o medo dele. Pequeno filho ainda desenvolve, né, a ideia do pai. Mas não é todo mundo. Não é todo mundo. Então, de fato, você até abriu uma questão na minha cabeça agora, né? Com quem ele vai compartilhar, porque muitas vezes ele é solitário. Não tem todos são solitários, eu estou sendo muito sincera. Todos são solitários, todas as pessoas que eu atendo são solitárias. Você precisa trazer um empresário aqui para ouvi-lo. São solitários. Precisa trazer um empresário aqui para ouvir. Acho que é um tema até legal de falar, viu? A mente de um empreendedor. Tem vários Pelo aqui. Pelo amor de Deus. Vamos passar por isso. Fala disso. Mas vamos lá. E quais são as principais tendências globais, agora falando de brand, né? Sim. Que os empresários brasileiros devem observar, até para se manter mais competitivo no mercado, nesses próximos anos, porque nós teremos próximos anos agora, e agora tudo muda muito rápido. Então, tem alguma tendência, ou o que a gente tem que olhar, qual que é o nosso olhar para as dicas que a evolução está trazendo para a gente? Cara, eu vou falar assim, ó, o brasileiro tem uma mania gigantesca de conveniência, tem que ser conveniente para ele. Então, nós temos que falar a mesma língua e tornar conveniente o nosso negócio. Quando a gente fala de tendência, eu tenho um pouco de medo. Sabe, Daiane, eu tenho um pouco de medo, porque talvez o que eu fale para você aqui agora, amanhã se transforme tudo de novo. Veja, haviam tendências até 2022. Algumas tendências. Logo a IA explodiu no mundo. Mudou tudo. E qual é a primeira tendência hoje? Inteligência artificial. Gente, ela é incrível. É incrível mesmo. Quando se usada para coisa adequada, para coisa correta. E eu trabalho hoje com inteligência artificial. Então, Midjourney, Photoshop, o Corel ainda não, tadinho. Ainda tá lá nas gráficas, nos primórdios das gráficas locais. Mas Photoshop, Midjourney, Canva, eu gosto de compor música, a Milena sabe, já até ouviu essas músicas. Eu gosto de compor música, eu uso softwares para transformar essa música em realidade de acordo com a minha composição. Então assim, ó quão poderoso é. E detalhe, se você utilizar a inteligência artificial ao seu favor, você consegue talvez compartilhar e sair um pouco dessa solidão. Porque eu sei que ela é superficial e artificial,
mas ela vai te jogar ali informações que são completamente necessárias e que você não ia ouvir de ninguém. Que ninguém tem coragem de dizer para você. Ninguém tem coragem de falar para você. Então eu acho que a primeira tendência hoje, até nessa globalização, nesse quesito todo, o primeiro é o brasileiro. O brasileiro adora conveniência. Nós precisamos ter inteligência artificial que facilite as nossas vidas, facilite a comunicação do branding, do negócio, da sua marca, do seu produto. A inteligência hoje eu acho que é a principal tendência. Não era. Não é que agora o turbo foi ativado. Exatamente. Você viu, o Photoshop fez um upgrade agora recente. Cara, o designer não precisa nem fazer recorte mais numa imagem. Nós vamos ficar bem preguiçosos, viu? Confesso. Não precisa fazer recorte. E quando você ainda não se encontra com um cliente seu, você fala, não, eu tenho um menino lá que pode fazer o marketing para nós, eu já faço. O proprietário fala, eu tô com um programa aí de inteligência, porque realmente tá evoluindo. Claro, ele não vai ter as mesmas noções, porque a gente não pode excluir o conhecimento do outro, as experiências do outro, as raízes do outro, mas é um ponto a favor a inteligência artificial. Exatamente. Se você pegar um copywriter hoje, uma pessoa, por exemplo, eu venho fazendo cursos de prompts, porque os prompts vão dominar o mundo. Hoje eu tenho alguns programas, os meninos aí, os diretores do programa, eu tenho alguns softwares de vídeo que eu trabalho, que eles são incríveis. Eu digo a eles o que eu quero, eles me dão. Inclusive, se eu precisar falar alguma coisa, outro dia eu mostrei até um vídeo que eu fiz pro Stories da Barreiro Designer, da minha página no Instagram, pra Milena, em que eu não falei nada. Quem falou da Barreiro Designer foi uma inteligência artificial ali que você definiu. Isso. Então assim, é legal isso? Pô, super legal. Super legal. Inteligência artificial é a principal tendência, Daiane, é a principal. A segunda delas, eu acho que é sair dos exageros, igual a gente falou, sabe? Menos é mais, né? O menos é mais. Isso, perfeito. Menos é mais. O menos é mais. O menos é mais. O exagero não contribui. Contribui antigamente. Hoje não mais. As coisas estão, além de evoluindo, as coisas estão se transformando em insólidas. E quando eu não posso tocar, tudo eu posso imaginar. Mas eu preciso, no meio desse turbilhão, dessa bagunça da psique, eu preciso compreender onde eu estou e o que eu quero oferecer. Então o menos é mais. O menos é mais. Porque se uma pessoa está rolando o feed do Instagram e ela precisa de algo, ela não quer um turbilhão de coisa. Às vezes você vai lá, monta 3 propagandas fodásticas pro designer. Aí vem o Mercado Livre com aquela bagunça que é o post do Mercado Livre, negocinho e tudo, mas tem um produtinho lá do jeitinho que ela queria ver. E chamou a atenção dela. Os outros pra cima ali, às vezes até comércio local da cidade dela que tem e-commerce, não conseguiu, rodou, porque chegou no Mercado Livre. Que inclusive, uma terceira tendência, os e-commerce. Os e-commerce. Tá? Antes, a gente tinha, eu tenho até uma palavra que eu destaquei aqui, Daiane, que chama omnicanalidade. Omnicanalidade. É o omnichannel, né, que tava falando. A omnicanalidade, o que é isso? A junção de 2 canais. Eu preciso falar no digital, mas eu preciso transferir isso para algo. É aí que entra o e-commerce. Você consegue fazer captação e vender um produto físico. É incrível isso. Já ouviram algumas pessoas falando assim, gente, parece que o meu celular escuta o que eu falo. Já viu isso? E de fato ele escuta. Ele escuta. Eu testei. Não, sim. E eu vou falar aqui pra você uma coisa, que eu já cheguei a falar o nome de uma pessoa numa conversa e essa pessoa apareceu pra eu adicionar no Facebook. Apareceu nas sugestões. É bem isso. Então veja, nós temos que ser bem rápidos nas nossas ações, porque o mundo tá muito longe já, muito longe. Já. Então, eu acho que o e-commerce é uma tendência, a inteligência artificial é uma tendência e o menos é mais. É isso, não precisa de muito, porque o resto você vai encontrar nos mesmos conceitos do design, do marketing, da publicidade, do negócio, da gestão, tudo. Eu faço muita coisa. Imagina. Pra você ter ideia, eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal e no meio do curso que deu um instalo, eu fiz um e-book com inteligência artificial. Não é normal, não. É sério, gente, eu vou lançar, vocês vão gostar. Eu fiz um e-book.
Né? Aí mandei pro meu marido, falei assim, amor, acabei de escrever um livro, e mandei pra ele, ele falou, manda pra mim, eu mandei pra ele, ele não conseguiu ler ainda, mas tá tudo bem. Sabe, Frank, que eu tenho um pouco de dó de você. Vou ser bem sincero, porque a Milena sofre comigo. Cara, eu mando um turbilhão de coisas pra Milena, ideias. Eu mando um turbilhão de coisas pra ela, um turbilhão. O dia que o livro, na verdade, é um projeto antigo. Claro que aqui a inteligência artificial me ajudou a organizá-lo. Isso é muito importante. Eu queria te perguntar como você fez isso, depois você me conta. Tá. Mas a gente vai falar do livro agora. Eu já tinha esse projeto desde a saída do seminário, eu já queria. Claro que hoje eu quero fazer uma trilogia, eu já pus na minha cabeça. Que vá seguir nos mesmos padrões do tema. Mas eu acabo de criar, eu mando. E eles não leem, viu? Não, eu sei, mas pelo menos a gente divulgou, tá tudo Mas certo. quando ela fala assim, ó, ai que legal! Quando ela fala que legal, vem, nossa, me apetece tanto. Mas Frank tem que ler. Mas ela não vai ler. Não, mas ele tá lendo. Eu sei que ele tá lendo. Ponto positivo. Eu sei, O ele dia tá que ela te lendo. cobrar isso, você tá lascado. Não, ele tá lendo. Então, isso é a realidade que a gente vive. Você acabou de falar, né? Eu faço tanta coisa, de repente, do nada, criei um e-book. Já pensou se esse e-book vira um sucesso? Exatamente. E aí você vai falar, foi do nada. Não foi do nada. Você eu estava lá. Uma tendência. Não, e você pegou o gancho de uma tendência. E várias, por exemplo, é o que eu falo, eu acabei de fazer um curso de desenvolvimento, é o segundo que eu faço de imersão, 50 horas lá, sentado. Nossa Senhora. Arrebentando com a cabeça da gente. Então, arrebentando com a cabeça da gente. Você volta de lá, tua cabeça vai assim, ó, eu voltei tão energizada pra criar, porque é tanto insight. Porque assim, quando eu falo, às vezes as pessoas acham que para mudar a vida delas, para mudar a realidade delas, para mudar a empresa delas, ela precisa de um negócio extremamente grandioso. Sim. E que vai ter que cair um negócio do céu falando para ela. Sim. A minha vida mudou por causa de uma frase que me incomodou. E aquele incômodo tá agindo até hoje, né? Que foi uma frase que eu nem sei quem que realmente criou, mas eu ouvi, que é: cada um tem a vida que merece. Essa frase acabou comigo, porque eu não estava vivendo a vida que eu merecia. E aquilo, eu falei, não, mas peraí, se eu não tô... Primeiro me revoltou, primeiro me transferiu para um mundo de ódio, de raiva, de rancor, porque a mudança, ela é assim, ela não traz só coisa boa, primeiro ela traz as coisas ruins, e as coisas ruins trazem as coisas boas. E foi incrível. E cada vez que eu vou em curso, e isso deve acontecer com você também, que você vai em curso, vai em uma palestra, lê um livro, vê um filme, vê um podcast, vê um vídeo do TikTok de 15 segundos. Aquilo vai fazendo assim na cabeça, vai liberando. A sinapse, eu sinto até piscar dentro do olho, sabe? As luzinhas da sinapse. Isso é importante. Por quê? Porque ativou algo em mim. Então busca, eu acho que a questão é buscar o que ativa algo na pessoa. Sim. Sim. E agora fala um pouquinho do seu livro. Vamos lá. Conta a história do livro. O Marcelo, de tudo isso que ele ainda é escritor. Eu sempre gostei de ler, Daiane. Aliás, não vou falar isso, senão vou ser mentiroso. Sempre não. Houve um momento da minha vida que eu não dava a mínima pra isso. Então vamos abrir o jogo. Não dava a mínima pra isso. Ali no começo eu falei pra vocês que com 11 para 12 anos eu fiquei em praças. Foi um momento da minha vida, Daiane, que de fato eu poderia ter me perdido. Porque, primeiro, que eu nunca fui normal. Eu nunca me compactuei do pensamento das pessoas que estavam ao meu redor. Eu sempre tive uma visão de mundo diferente. Isso não me tornava diferente, mas na minha cabeça eu não podia estar só do lado deles. E eu acabei indo para esse local, acabei conhecendo o mundo de uma maneira muito crua. Perdi amigos que foram presos, mortos. Perdi um grande amigo no mundo do crime. Esse mundo realmente, de fato, não compensa. Eu vi isso como prova viva. E eu sou um cara extremamente religioso hoje, porque um dia, sentado numa praça, eu olhei para uma cruz numa igreja. Né? E ali eu comecei a me questionar a vida, Imagina, uma criança com 12 anos de idade fazendo esse questionamento. Não era normal. Eu não sou normal. Mas também não sou igual o Elon Musk, lá que o pessoal fala reptiliano, né? Não sou reptiliano, hein, pelo amor de Deus. Mas eu comecei a me questionar sobre a vida. E você acredita que eu olhei para aquela cruz e falei assim: olha,
esse aí é grande. Porque tá na torre, tá no topo. E aí conheci um pessoal num grupo de jovens, porque me foi tanta curiosidade que eu tive que ir um dia no sábado num grupo de jovens e comecei a participar desse grupo de jovens. Esse grupo de jovens foi me envolvendo, tô contando assim, mas teve muito mais coisa, né? Foi me envolvendo até que eu tive então o peso de 2 moedas. A moeda do lado de cá, onde era a superficial que eu vivia, aquela vida de praça, aquela vida escura, e esses jovens que estavam tão empenhados na fé, tão vivos, tava monstruoso o negócio pro lado deles, estavam muito em alta na vitalidade deles, eles estavam em alta com a própria vitalidade. E os jovens começaram a me chamar a atenção, e eu fui crescendo, mas uma palavra nunca saiu de mim: jovem. E eu sempre quis falar para a juventude, porque eu poderia não ter tido a chance de viver tudo que eu vivi, apesar de eu ter vivido coisas não tão boas, você sabe disso. Eu enfrentei, para quem não sabe, algum tempo atrás, perdi meu pai, enfrentei alguns problemas. A Daiane foi uma pessoa crucial na minha jornada. Ela foi lá em São José me levantar. Nós nos encontramos num supermercado, era a fase mais difícil da minha vida. A Milena estava junto. Eu me lembro que eu falei para a Daiane assim: Daiane, cansei de tudo, quero um emprego. A Daiane falou: não tem emprego para você. Não pode trabalhar, simplesmente achar que vai ser diferente da tua vida. Você é o que você é. Você tem que recomeçar, né? E recomeçar é tão difícil. Mas por quê? Porque a gente perde a energia, né? Perde aquela vitalidade. Mas olha quanto é importante a nossa história. Eu precisei revisitar para ver que um dia eu precisei me levantar. E aí eu já tinha esse projeto no seminário de falar com os jovens. Eu falei: quer saber? Eu acho que o que vai fazer eu me levantar, e aí a Milena é uma prova, eu já nem dormia mais, eu passava a noite inteira escrevendo, né? Noite inteira escrevendo. Foi onde eu me encontrei. Eu criei algo para que eu mesmo pudesse ler. E aí eu criei esse livro, que até depois eu ainda não liberei para nenhum leitor, porque ele é muito maior do que isso. Aqui é uma síntese, né, do livro, mas esse livro é um romance, chama Entre Medos e Milagres, combatendo a ansiedade com a luz da fé. Então esse livro é um livro em que você vê que a capa foi gerada por uma inteligência artificial. Eu queria um jovem olhando para uma silhueta. Ela pode ser Cristo, mas também pode ser algo grande que o jovem encontrou no meio do caminho. Tem jovem que não é cristão, mas eu quero falar aos jovens. O livro, e na verdade eu não queria também escrever um livro onde o conteúdo fosse muito maçante. Então eu escrevi um romance. Nesse romance tem 3 personagens: Aurora, Estela Lira e Gael De Luca. Aurora, uma formando em medicina, estudando medicina, uma formando com aquela vida doida. Estela, uma marqueteira que trabalha numa agência de publicidade onde as cobranças são intensas e ela não está dando conta. E o Gael, que está fazendo engenharia porque o pai é um grande nome da engenharia, não porque ele quer ser engenheiro. Então eles vão travar uma batalha tão grande, mas tão grande nesse livro, nessa história, nesse contexto, que nessa batalha que eles vão enfrentar, eles vão encontrar uma pequena igrejinha com a cruz. Eu até me emociono, porque eu encontrei essa cruz. Eu encontrei esse símbolo que te esse despertou. símbolo. Um dia eu até disse, não sei se é pecado, preciso perguntar para um padre, mas o grande marqueteiro da minha vida e obra foi Deus. Que marketing, a cruz, o maior símbolo de todos. Exatamente. No meu contexto, penso eu. E eles vão travar uma batalha tão grande que eles precisam combater essa ansiedade do mundo moderno, dessa avalanche que sobrecai sobre os jovens. E vai ter um momento em que eles vão se encontrar, e se encontrando, eles vão revisitar as próprias origens, mas vão ser direcionados por alguém, porque eu fui direcionado por alguém. Sozinho ninguém caminha. Então esse livro,
os seus monstros, você Estão transferiu pra cá pra você lutar contra eles. Isso, um segredo é que os 3 personagens são eu. Em momentos diferentes da sua vida. Isso, os 3 personagens são eu. Um momento em que queriam me impor o que eu devia ser, um momento em que eu não dava mais conta da pressão, e o outro é que eu tinha certeza do que eu queria, mas mesmo assim eu ficava olhando o relógio e achava que eram poucas horas para poder buscar. Faltava então, tempo. Esse é o grande o que eu enfatizo do livro. E toda essa história começou desse livro, Daiane, e eu tive a oportunidade de, no mês passado, me encontrar com uma pessoa que influenciou muito, muito a mim, que é até uma pessoa famosa, que chama Thiago Rodrigo. Já ouviu falar? É um pastor e ele é coaching. Certeza que eu sei. Ele é um psicanalista famosíssimo no YouTube, porque os cortes dele são muito fortes. Chama Thiago Rodrigo. E eu nunca mais vou esquecer ele falando a filosofia que mudou a vida dele. Já ouviu falar na palavra Ubuntu? Já ouviu falar, os meninos aí? Ubuntu eu já ouvi não falar. É o Linux não, mas também tem a ver. O Linux Ubuntu. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Sabe o que significa Ubuntu? A hora que você falar eu vou me lembrar. Mas agora então eu vou falar lembrar agora para que vocês entendam. Ubuntu é uma filosofia muito antiga africana, que ela diz: eu sou quem sou porque somos todos nós. Uau, gente! É uma linda história, é uma linda história de um pastor em que coloca uma cesta de pão embaixo de uma árvore, pega 2 crianças, se afasta da cesta e fala: corre, quem chegar primeiro come. O primeiro chega, quando ele olha para o pão e fica olhando, o pastor pergunta: por que não comeu? Estou esperando meu colega para que a alegria seja maior. Sou quem sou porque somos todos nós. Então eu tive a oportunidade de fazer uma call com o Thiago Rodrigo, que inclusive me convidou para ser psicanalista no instituto dele. Eu estou estudando psicanálise, e esse livro eu quero falar a esses jovens. O próximo são uma trilogia, né, que vai ser o Grau da Superação, Entre Medos e Milagres, e o terceiro que é uma incógnita ainda o título. Mas esse livro, ele nasceu para falar comigo. Isso que é legal, por isso eu tenho certeza que ele vai ser um sucesso. Porque primeiro ele falou comigo. Eu dei para um jovenzinho ler, né? O jovenzinho leu e ele falou: Marcelo do céu, fiquei preso na leitura. Eu falei: então me conte a leitura. Ele contou, ele me surpreendeu, ele leu. Então assim, é um livro que quando ficar pronto eu vou te enviar com certeza uma edição, né, pra vocês, vou dar um presente pra vocês também. E quando que fica pronto, só pra gente saber, porque tem que ter data, né, pra gente saber. Só que existe algumas questões, porque esse livro eu vou inserir ele na Biblioteca Nacional das Escolas Públicas. Então eu já tem que passar pelo crivo. Então eu já fiz contato com as pessoas certas para que a gente lance ele na escola pública. Eu até iria palestrar nas escolas, vou palestrar nas escolas esse ano, iria o ano passado, acabei não indo, porque eles queriam que eu fosse falar de um tema até bem forte, que é o tema o tema do dezembro, que é um tema psíquico, então assim, é bem forte. Mas eu pretendo lançá-lo na Biblioteca Nacional, nas escolas estaduais, até escolas particulares, porque eu quero que se torne uma das principais ferramentas de leitura na mesa de um jovem. Esse é meu propósito. E esse livro, inclusive, eu tenho aqui apoio do Incentivo à Leitura, que é um programa do Estado, né, que a gente cadastra, porque para você fazer o livro ser gratuito, você tem que ter esse selo do Incentivo à Leitura. Então é um projeto, tá? Eu acho que assim, pra mim te falar o tempo, ele está em fase de correção, mesmo que tenha IA por detrás aqui das correções, eu quis achar um corretor. Então aqui vocês vão ver que vai ter aqui toda a parte, e é legal, Daiane, que aqui eu coloquei imagens pro jovem entender, olha só, as mochilas com as luzes. Aqui tem uma aqui, ó. Pra você mostrar aqui, pode. Olha aqui quem aparece, a cruz, os jovens olhando. Aqui, ó, gente. Olha que legal. Nessa daqui, olha que legal. Olha tem mais imagens. Tem várias imagens, tem uma forte aqui que eu gostei, ó. Tem deixa eu ver qual que é. Essa daqui da mochila. Da mochila, olha, as luzes na bagagem. Que da hora. A partir do momento que nós somos transformados, nós estamos levando. Isso ali, ó. Isso. Olha, gente. A partir do momento que a gente é transformado, a nossa bagagem só tem uma coisa: luz. Luz, exatamente. Essa luz precisa ser a grande bagagem da nossa vida. Então o livro é esse contexto.
Nossa, que ótimo. Então, quando for lançada, acompanhe as redes sociais. Passa as redes sociais, Marcelo, para as pessoas conhecerem um pouco mais, perguntarem, Claro. né? Divulgue mais a sua empresa, porque eu sei que muitas pessoas vão precisar do seu trabalho, né? Hoje o meu foco, apesar de todas as redes ser tão importante, meu foco é o Instagram, porque o designer ele precisa mostrar conteúdo. Então, o Instagram é o melhor lugar. O Instagram meu lá é Barreiro Designer. Barreiro Designer, né? Barreiro Designer. Barreiro, gente, na terminologia do nome, barreiro eram aquelas pessoas que ficavam na beirada dos rios fazendo arte com barro. Eu fui buscar essa essência do meu próprio sobrenome, né? Então eu sou barreiro, não é da cachaça, pelo amor de Deus, já ouvi muito essa pergunta. Não é o da cachaça, poderia ser, né? O povo é forte lá do negócio. Mas é Barreiro Design no Instagram, @Barreiro Design, Barreiro Design. Só pegar lá, vocês vão ver que tem bastante conteúdo legal. Lá eu também trabalho a parte mais bruta do negócio, né? Eu mostro as artes, sites que eu trabalho, trabalho com todo tipo de conteúdo, apesar de eu estar me voltando mais a nichos específicos, Daiane. Eu tenho sentido que chegou o momento, estou tem que nichar, todo mundo tem que nichar. É uma coisa que eu digo assim, quando eu comecei com a ideia de que eu podia ajudar todo mundo. Eu comecei com a ideia de que eu tenho sim capacidade e possibilidade de ajudar todo mundo, menos quem não quer. Exatamente. E aí foi a hora que você tem que começar a nichar, porque às vezes não é que você está perdendo tempo com a pessoa, mas para minha vida, tempo é vida. Eu estou dedicando a minha vida para alguém que não está se importando com isso. Então, eu vou doar a minha vida para um projeto. A outra pessoa precisa doar a vida dela para esse projeto junto comigo, porque uma coisa que demoraria muito tempo, em 3 meses, se ela doar, em 1 mês o negócio acontece. Exato. É na hora, mudança é na hora, é decisão, eu decidi mudar, é agora que muda. Exato. Né? E para quem ainda não me segue, né, @oficial Daiane Lima. Você viu que eu perdi recentemente o meu Instagram, né? Nossa, fiquei chateadíssimo. Eu fiquei chateadíssima. Mas se vocês ainda não me seguem lá, mandem suas perguntas. Se quiserem um conteúdo que ainda não encontraram, entre em contato, tá? Mande uma mensaginha lá que eu respondo vocês no inbox. Eu não seguro informação não, viu, gente? Informação foi feita para ser distribuída, né? Rio que tá preso, ele seca, ele precisa rodar, a água precisa passar embora. Igual a informação. Já dizia o filósofo, nem mesmo a água que te banha é a mesma. É a mesma. Se você tomar um banho na cachoeira, a água que te lavou já não está mais ali. Exatamente. É assim. Marcelo, quero te agradecer. Obrigada por ter dividido tanto com a gente, né? Por ter vindo até aqui, por ter conhecido a gente aqui, né? Eu tenho certeza que isso vai alcançar muitas pessoas e talvez esse podcast já seja transformador para todas as pessoas que assistirem realmente do começo ao fim, tá? Sim. E se vocês quiserem fazer parte, gente, do podcast, do Bora Ouvir Negócios, tá? Vocês podem fazer parte como patrocinador aqui do nosso podcast e o seu nome vai estar rodando em mais de 15 canais diferentes de comunicação e você pode chegar, até fiz uma colinha aqui, ó, até 100 mil pessoas. A sua marca pode atingir até 100 mil pessoas. Então, é um investimento barato, como a gente falou, é um investimento que dá um retorno muito grande. É um custo que está dentro do custo da maioria dos empresários e você que quer estar no mundo digital, o podcast é uma ferramenta incrível. Pode falar agora suas palavras, muito bem, Daiane, eu que agradeço o convite, agradeço os meninos aqui que com certeza tem muito empenho por detrás dessas câmeras. Demais da conta, né? Muito. A gente nem passou por esse assunto, mas os bastidores são tão importantes pra gente cravar uma marca, sabia? Exatamente. Então eu que agradeço você de coração pela oportunidade. Eu sou um cara, como você viu falando do livro, precisa primeiro mexer comigo. Então que esse podcast mexa comigo, que ele primeiro faça efeito em minha vida. E eu tenho certeza que vai fazer. Eu agradeço muito o carinho, agradeço o pessoal que nos assiste. Agradeço porque são vocês que fazem isso tudo acontecer. Exatamente. São essas pessoas. Os meninos até brincaram quando eu cheguei, né? Vai fazer declaração de amor pra noiva? Não preciso, mas ela sabe que ela é o amor da minha vida. E se eu tô aqui hoje, é porque Deus possibilitou com que o nosso encontro fosse permitido. Então ela transformou minha vida, como também você, Daiane.
Você já Eu é agradeço a muito. pessoa que está com a mochila com luz. Pode ter certeza que você é essa pessoa. Desejo sucesso intenso no seu negócio. Final, cara. Imagina, você merece o mundo. Você, desde o primeiro dia que a gente conversou, que você falou, eu tenho um sonho, eu tinha certeza que ele seria alcançado. É o seu estilo de vida, a sua personalidade, a construção da sua vida que constrói quem eu sou e quem eu prospecto ser daqui pra frente. Então eu tenho certeza que esse programa já é um sucesso. Vocês não tinham melhor opção para escolher. Essa era a opção melhor, a Daiane, né? Para falar de negócios, nós estamos falando com uma pessoa que é um monstro à frente dos negócios. E você é uma lutadora, você é uma pessoa que ouvia as lutas, assistir de perto, sonhadora, voa alto, mas o mais incrível, ela tem o que eu muitas vezes não tive na minha vida, que talvez por isso eu passei por algumas situações. Você tem pé no chão. Eu acho tão incrível quando você dribla as coisas com o pé no chão. Preciso aprender. Você vai nos ensinar com esse podcast, pode ter certeza. Obrigada. Obrigado, Deus abençoe. Essa é a ideia. Viu? Gente, obrigada a todos. Até o próximo Lucrativos. Eu espero vocês toda quinta-feira do mês. Última quinta-feira do mês vai ser transmitido esse podcast. Bora Ouvir Negócios, toda última quinta-feira do mês. Eu espero vocês e agradeço muito por vocês terem ficado até aqui. Obrigado, Kaique. Obrigado mesmo pelo convite. Obrigado, Lucas. Obrigado, meu amor. Tchau pra vocês, gente. Tchau, gente. Até mais. Obrigado.